Que Deus abençoe você, que você tenha um dia glorioso na presença do Senhor. Nós estamos iniciando o nosso segundo episódio da série A Bíblia Tem Todas as Respostas. O episódio desta semana fala da dor da perda. Como agir? Quais as perdas que já lhe trouxeram pesar? Quais as perdas lhe trazem sofrimento neste momento? Dificilmente encontraremos um ser humano que ainda não passou ou irá passar pela perda e pela dor da perda. O que a Bíblia diz sobre isso? Como podemos reagir positivamente à dor do sofrimento? Como seres humanos, como cristãos ou não, todos enfrentaremos ou estamos enfrentando ou já enfrentamos a dor da perda. Cristãos não vivem à margem do sofrimento. No entanto, como cristãos, devemos reagir à dor da perda como aqueles que têm esperança. Nós nos entristeceremos, choraremos, lamentaremos, viveremos profundamente cada momento das nossas perdas. Me lembro ainda hoje quando recebi a notícia de que minha mãe estava à beira da morte. Como foi doloroso para mim. Eu havia acabado de pregar a palavra de Deus, olhando para a perspectiva de como Paulo escreveu aos Romanos e lembrando daqueles que havia cooperado no reino de Deus, sendo eu um cooperador do reino de Deus. Preguei sobre cooperadores do reino de Deus naquele dia. E ao concluir a mensagem, desci ao meu gabinete ou à minha sala pastoral. Então ali eu liguei para o meu irmão. Então ele me disse: Carlos, mãe acabou de falecer. Que dor, que tristeza eu senti naquele dia. Como poderia alguém descrever aquele vazio imenso? Somente aqueles que passam pela dor da perda podem imaginar, podem conjecturar o tamanho da dor. Como reagir? Eu louvo a Deus pela vida daqueles irmãos, irmãs, queridos e queridas que naquele dia fatídico me confortaram, me encorajaram. Naturalmente, o luto é um processo pessoal, é variável, é imprevisível e individual. A direção em que ele aponta, porém, é aquela a quem a Bíblia descreve como homem de dores e que sabe o que é padecer. Somente Jesus soube realmente o que é padecer. Quando você enfrenta alguma perda, a única resposta é buscar e encontrar Jesus, abraçar Jesus. O Deus homem traz uma capacidade que nenhuma outra pessoa ou pastor poderia trazer. Isaías capítulo 53 retrata esse homem de dores. Nessas palavras, você pode começar a compreender a profundidade do pesar da perda de Cristo. Ele é capaz de compreender com profundidade a sua perda e o pesar que você está sentindo neste momento, ou já passou, ou ainda passará. Porque apesar dele, como Deus, como Filho de Deus, ele passou todo esse sofrimento. E em sua crucificação, em sua morte, ele experimentou profundamente a tristeza e o pesar de todas as pessoas que já existiram e que ainda existiriam. Imagine o que deve ter sido para Jesus, e não somente levar o fardo do nosso pesar, da nossa dor, levar o nosso castigo ali na cruz, mas fazê-lo enquanto Deus derramava sobre ele a sua santa ira contra o pecado. Como pastor e conselheiro, eu tenho me importado sinceramente com as aflições e as dores das pessoas. No entanto, se a sua experiência não tiver algum paralelo direto com a minha, eu não posso dizer com sinceridade que sei o que você está passando. Cada qual conhece a sua dor, o tamanho, a profundidade. No máximo que eu posso imaginar é como você está neste momento. Porém, eu não posso, como conselheiro e pastor, indicar alguém que sabe exatamente o que está passando. Mas
Jesus sabe exatamente o que você está passando, o que você passou e o que você ainda vai passar. Ele esteve no seu lugar e, melhor ainda, foi além. Você que perdeu alguém que amava muito, com tristeza ou com certeza. Por isso você tem sofrido tanto. Mas eu acredito nisso, acredito no seu sofrimento. Mas pense um pouco em Cristo. Ele também perdeu sua própria vida. É possível que você esteja sofrendo por ter sido traído por amigos. Cristo também foi traído por seu amigo, seu discípulo. É possível que você sente neste momento que Deus te abandonou. Mas quando nós ouvimos as palavras de Jesus no Salmo 22, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Nós temos essa mesma impressão. A sua alma está angustiada e abatida, ela está oprimida em razão da sua perda. Jesus sentiu o mesmo. Faça uma breve revisão no momento em que Jesus esteve no jardim do sofrimento. Mas afinal de contas, você deve estar se perguntando: como exatamente Cristo tomou sobre si o seu pesar e levou a sua aflição? A Bíblia não explica detalhes sobre isso. Simplesmente declara que isso aconteceu e nos conta e nos revela. A história mostra o quanto isso é verdadeiro. Os registros e a inspiração de Deus nas Escrituras nos mostra claramente que isto é verdadeiro. Estamos diante de uma questão de fé. Então é preciso que você aceite isso ou não. É preciso que você compreenda, meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus sofreu, levou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz. Então tenha paz em seu coração. Você precisa aceitar Deus como realmente Ele é e como realmente Ele se apresenta em sua palavra. E nesse momento você precisa crer que aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus é verdadeiro. Não duvide. Jesus se fez homem para sofrer e sentir as nossas dores, os nossos pesares, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Somente Ele experimentou a largura e a profundidade da experiência humana no sofrimento. É assim que os evangelhos registram. Eu quero considerar com você, nesse dia, alguns passos que você precisa tomar em direção a como reagir à dor da perda. Em primeiro lugar, compreenda a presença amorosa de Deus na sua vida. O Salmo de número 46, no versículo de número 1, a palavra do Senhor diz assim, de forma bem clara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Reveja estas verdades na Bíblia: Salmo 34, Josué capítulo 1, verso 9, Isaías capítulo 43. Conheça as promessas de Deus em sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Quantas vezes você mesmo já afirmou que Deus é soberano em suas palavras, em canções? Então viva isto. A soberania de Deus garante significado às perdas que nos trazem pesar. Se eu perder uma pessoa querida sem conhecer a soberania de Deus, a morte daquela pessoa é uma perda completa. Mas se eu conheço a soberania de Deus, eu entendo que houve um propósito. O Senhor deu, o Senhor tomou. Busque a Deus em oração todos os dias, crendo que o Senhor tem assistido o seu sofrimento. Ele tem olhado para você com um olhar de misericórdia. Procure o povo de Deus. Deus sempre tem levantado pessoas, homens e mulheres, em meio ao seu povo, para ombrear com você, para participar da sua dor, compartilhar do seu sofrimento. Creia que vai passar. Essa dor vai passar. Eu tenho dito todos os dias, todo sofrimento tem data de validade. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana gloriosa na presença do Senhor. Um forte abraço e um beijo enorme no seu coração.